Então temos aqui a nossa maravilhosa convidada. Obrigado, Sister Marilyn, por estar aqui. Antes de passar a você, vou apresentá-la. Ela é estudante e professora da Raja Yoga desde 2007. Ela é fisioterapeuta desde 96. E tem um certificado de... Não sei qual é a especialidade. E é em Londres, se não me engano erro. Portanto, ela pode estar em vários países, exercer, mas algumas coisas que têm que ser preenchidas para dizer. E ela está no centro de Boston. Todos os serviços, retiros, que é muito próximo, mas a zona de serviço dela é de Boston. Então, temos um poema para a nossa convidada, relacionado com esse valor. A sua profissão é plena de eficiência, porque senão ela precisa dessa proficiência. E nas suas negociações sempre há muita transparência. E de fato não há espaço nenhum para a complacência. E a sua forma de trabalho é plena da máxima eficiência. Porque no seu comportamento não há nenhuma deficiência. E ao viver na idade da confluência, é como viver na era da confluência. Tudo isso nos expõe. Não consegui perceber o que ele disse. Peço desculpa. Ok, vou passar então para... Obrigado, Manoj. Essa é a introdução. Obrigado por tudo aquilo que vocês estão a fazer com esse programa. Estou muito feliz de estar aqui nesse programa. Esse convite para todos nós entender mais como é que estamos sentados com tudo isso, como é que está a minha vida, porque nós sabemos que a alma, ela abraça esses valores, qualidades, mas nem sempre consegue se expressá-las de formas iguais. Então, o pilar do Raja Yoga são todos esses belos valores expressados de formas iguais. Mas ao longo do tempo, a consciência do corpo, diferentes lugares, depois apareceram atributos negativos. Então temos que olhar, então, esses 86 valores e qual é o poder então que a alma tem que ter para reter todos esses valores e essas belas qualidades e como utilizá-la com qualidade na vida e utilizá-la para mim. Então, eu queria começar a perguntar se alguém tem alguma pergunta. Antes de começar, se eu não reparar, são bem-vindos a perguntar. Mas eu gostaria de começar com um bocadinho da minha própria história, porque, na verdade, a eficiência não é algo que eu pensei muito particularmente. Algumas virtudes passamos muito tempo, como amor, mesmo disciplina, honestidade, integridade, flexibilidade, o que quer que seja. Devemos entendê-la mais profundamente
e tentamos praticá-las na nossa vida, mas eficiência não é algo que alguma vez eu tenha feito, menos diretamente. Mas quando eu comecei a pensar sobre esse tema, eu comecei a refletir na minha própria vida espiritual. E realizei o quanto que a minha eficiência mudou ao longo do tempo, em todos os aspectos. Portanto, a minha eficiência espiritual. Então, minhas práticas espirituais suportaram esse crescimento espiritual, mas em todos os aspectos. Isso preencheu todos os aspectos nos meus relacionamentos, na minha eficiência no trabalho, e especialmente como é que eu me sinto comigo mesma. Então, como o Manoj mencionou, eu sou fisioterapeuta, agora eu estou numa clínica 3 vezes por semana, em part-time, e eu vivo no centro de Boston, onde tem todos esses trabalhos e responsabilidades. Eu, quando comecei a minha jornada de fisioterapeuta, era jovem, tinha 23 anos, não tinha encontrado o caminho espiritual. Então, tem muitas ansiedades, medos e outras coisas, conforme a minha vida avançava e a minha profissão. Isso traduziu-se numa forma que eu interagia com as pessoas, interagia no trabalho, e havia esse desconforto dentro de mim mesmo, quase que todos os dias, porque eu não entendia como é que eu poderia viver de uma forma que fosse fácil, leve, onde fosse despreocupada. Portanto, gostaria de ultrapassar os desafios da minha vida sem medo. Então, quando eu vim para Brahma Kumaris, vinha com muito medo e com estava a procurar o que é que podia dar-me apoio. Porque aquilo que eu sabia é que eu queria ser uma pessoa espiritual, eu gosto muito das coisas espirituais, mas eu estava tipo a querer comprar, eu não estava a praticar. Eu podia meditar ou conversar com alguém, como eu comecei, por exemplo, na Brahma Kumaris, a, a fazer parte de um grupo de pensadores, por assim dizer, ia no centro de Bahá'í, ou uma outra religião, que eu estava à procura, porque eu venho do cristianismo, do catolicismo, então muita procura estava acontecendo. Mas eu não estava a mudar, eu não estava a fazer a mudança. Eu continuava ansiosa. Eu vivi na Etiópia, mas eu tinha ataque de pânico de tanto medo que eu tinha. Então eu realizei que eu não quero viver assim. Às vezes acordava ao meio da noite com meu coração a bater. Por que que eu tinha tanto medo? E não havia nada na minha vida que estava a causar isso. Então eu pensei que eu tinha de focar em mim mesmo. Não sei de onde é que isso veio. Depois então comecei a praticar e a procurar coisas. E foi nesse momento, na verdade, que eu encontrei a Brahma Kumaris, na Etiópia. Estava a trabalhar lá e, por acaso, entrei em contato com alguém que estava a ajudar a Brahma Kumaris a ser estabelecida na Etiópia. Então, fui conhecer a Sister Dipti, foi a primeira Brahmin que eu conheci, e era em Nairobi, mas estava na Etiópia naquele momento. Eu aprendi as lições, mas ainda eu pensava que podia ir a algum outro lugar, praticar Hatha Yoga na Índia, mas é como se eu continuasse a fazer compras, né? Ir às lojas. Just stuck with me. And I started understanding and started Então eu comecei a entender e essa ideia de que talvez fosse essa a direção que eu queria ir. E tive 3 professores diferentes de Hatha Yoga, programas na Etiópia, e tínhamos tipo retiros na casa de uma pessoa, e um desses professores Hatha Yoga, ele também era um Raja Yogi. Tinha uma amiga
que também conhecia Brahma Kumaris, e a irmã Pratibha, que ela também estava lá. Então, eu comecei a meditar com esse grupo. Então, eu comecei a entender o Raja Yoga através dela. Os dramas, as oportunidades, as consciências. Eram essas gotas dela e do caminho do Raja Yoga que iam acontecendo no meu caminho. Havia coisas que eu não conseguia prestar atenção. Às vezes ela falava comigo das aulas que ela ia dar, mas muitas vezes eu dizia que não tinha tempo. E ela dizia sempre que eu devia ir ao curso. Cada vez que eu encontrava com ela, ela dizia, você tem que ir tirar o curso. E ela dizia, havia esse curso de 7 dias, e ele fazia esse curso das 7 às 8 todos os dias de manhã. Eu tinha as aulas em Hatha Yoga e eu não conseguia ir por causa do horário. E finalmente, eu fui de férias e havia uma outra amiga que fazia Hatha Yoga comigo e ela disse, olha, vai ter uma palestra da Brahma Kumaris. E eu vou e se calhar eu posso ir buscá-la. E fomos lá, a Pratibha estava a dar o curso e eu adorei aquilo que ela partilhou. E nessa altura, ela, como minha amiga, eu quis encontrar com ela e ela disse, Marilyn, quando é que você vai tirar o curso? Eu não posso, quase que todos. Eu disse, não, agora isso mudou. Nós vamos agora fazer durante 2 semanas, 3 dias por semana. Então, eu estava livre naquela altura e foi como o drama. E eu soube então que era o momento de eu fazer o curso. Então fui, fiz o curso. E daí, a partir daí, as coisas mudaram rapidamente, senti-me diferente e senti-me capaz de lidar com as minhas ansiedades um bocadinho melhor. Você ter conexão com as pessoas do centro. Comecei a sentir que estava em casa, que era o lugar certo. Então, na minha mente, tudo bem. É o momento de parar de fazer compras, ir às lojas, e é isso que eu quero praticar, então. Esse foi o primeiro passo para mim que se tornou mais eficiente, onde a jornada espiritual se tornou mais eficiente. Foi essa direção. Talvez não seja verdade para todos, mas para mim foi. Estava sempre a tentar ou seja, arranjar uma situação por causa da minha ansiedade. 17 anos que eu estava à procura porque estavam as ansiedades. E como é que eu podia largar essas ansiedades a nível das suas próprias raízes? Portanto, ter calma, paz e confiança em mim mesmo. E comecei então a guiar a minha vida de forma diferente. Foi aí que essa jornada de eficiência começou. Foi uma prática e aplicar. Eu não conseguia dizer todas as coisas da Brahma Kumaris imediatamente. Uma sim, outra levou muito tempo para entender, porque é um conhecimento muito profundo. Mas cada ponto que eu fui trabalhando, havia algo novo para ensinar sobre mim mesmo, pela minha jornada, e como aplicar e permitir. E perceber aquilo porque eu ficava presa por causa desses ataques de ansiedade. Então, estou muito agradecida por essas práticas, essa paz eficiente, e é a chave. Que a prática espiritual tem tudo a ver com transformação. Pelo menos para mim, eu queria mudar. Eu queria que minha vida fosse diferente. Então, eu tinha essa vontade de ser diferente. Mas conforme eu avançava na vida espiritual, pelo menos as ansiedades, muitos queriam que eu você tinha ansiedade mesmo dentro das aulas para poder tirar as minhas notas. E comecei a aplicar as coisas de forma lentamente e perceber de onde é que vinham essas ansiedades. Isso era uma coisa perfeita? Não, porque a vida está nos trazer a situação.
mas a minha eficiência foi cada vez melhor. Então, conforme crescemos no nosso caminho espiritual, nós mudamos, e essa quantidade de eficiência que temos de ter, ela vai crescendo. Então, vai mudando. No início, é apenas uma pequena concentração no conhecimento espiritual, tantas mudanças aconteciam muito rapidamente. Mas conforme você cresce e vai mudando, vai tendo experiências, e é tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu aplico de forma mais profunda, entendo os conhecimentos e ensinamentos, então conectar-se com o eu, com a alma, com as fontes, a receber o poder que eu preciso, então isso mantém, eu vou mantendo isso cada vez mais constantemente para manter essa transformação, essa mudança acontecer. Então, a primeira coisa é superficial, que vai se largando como carinho de prática. Mas aquelas que estão mais profundas na alma, aquelas que estão comigo há muitos nascimentos, então essas são mais difíceis, por assim dizer. Mas conforme eu pratico espiritualmente, eu vou mudando esse tipo de desafios dentro de mim mesmo, ou na minha vida, e sou mais capaz de estar feliz e capaz de avançar. Mas eu sinto que ao longo do tempo, conforme nós crescemos, o nível de eficiência tem que mudar. Nós não podemos fazer as práticas antigas aqui ou ali, portanto tem que ir mais profundo. Não importa onde é que você esteja na sua prática espiritual, temos que aumentar a eficiência através da espiritualidade e aplicar da forma correta. E aí sim vou conseguir ver a mudança. Então deixa eu ver se eu estou preso ou não. Deixa eu ver se eu consigo ir um bocadinho mais profunda dentro de mim mesma. Deixa eu ver se eu consigo fazer essa transformação nesses padrões antigos, os pensamentos que já não servem para mim, nem aqueles que estão mais ao meu redor. Então, sistematicamente, aplicar o que eu sei, aprender as coisas novas que eu tenho de aprender, ser mestre nas especialidades espirituais para ser capaz de mudar essas coisas. Por isso, é o chamamento do tempo é agora. As possibilidades de utilizar a eficiência para trazer transformação. Então, isso é um bocadinho sobre a minha história e como eu vim a ser como eu sou. Eu penso, todos, eu sei que a Denise falou sobre isso, foi muito bom assistir, e ela falou muito sobre o ciclo do drama e como nós estamos nessa confluência, no meio de um ciclo que está a acabar e outro que está a começar, e coisas que estão nas trevas, ou na escuridão, e outras que estão na luz. Então, essa prática que vai da escuridão, estão a trazer para uma nova consciência, para um mundo novo. Então, essa transformação requer alguns empenhos da minha parte. Então, ser o mais feliz possível em manter aquilo que nós sabemos desse estado, daquelas aulas que foram mencionadas, as aulas que são de manhã, de estar mais conectado com a alma, conectado com a fonte. Então, largar toda a negatividade, tornar-nos puros mais uma vez e voltar a ascender. Mas quando isso não acontece, significa que estamos presos na escuridão. Coisas. E então, me sinto leve quando estou nesse estado. Ela deve estar falando do estado de semente, acho que é isso que ela está a dizer. Então, qual é a minha definição de eficiência espiritual? Pensar um bocadinho sobre isso. Eu quero ter certeza que a energia da minha prática espiritual, os empenhos que eu coloco na minha rotina diária, isso apoia ao máximo nesse meu crescimento espiritual, que estou a transformar, eu estou no meu estado ascendente. Eu estou em algo que estou indo na direção que é algo que é puro e elevado. Quanto mais eu estou a fluir nessa direção, mais fácil a transformação é e mais rápido ela acontece e mais feliz eu vou estar. Quanto mais
eu fico na forma antiga, se eu saio dessa fábrica espiritual e entra o descuido e a preguiça, isso que lido ao longo do dia, portanto, eu vou ter esse sentimento de descer, então eu estou a ficar preso na mesma situação. Então, por que que eu estou presa na mesma situação outra vez? Porque eu saí da eficiência da minha prática espiritual. Não estou a aplicar aquilo que eu deveria aplicar para superar qualquer que seja o obstáculo que esteja acontecendo naquele momento. E então, eu sou eficiente espiritualmente quando a forma como eu pratico as disciplinas espirituais, quando eu entendo mais o conhecimento espiritual e aplico isso, isso vai trazer então transformação na minha vida. A forma como eu organizo os pensamentos com o conhecimento espiritual que eu tenho. Então, sou capaz de aprender coisas novas, mais coisas, princípios espirituais mais profundos. E isso vai me levando para o próximo nível de estabilidade, de equanimidade. Então, vamos nos tornando cada vez mais eficientes espiritualmente, sem altos e baixos. Então, eu vejo as mudanças, eu deveria ver essa mudança em mim, da forma como eu interajo, como são os pensamentos, as palavras, os relacionamentos, as interconexões que eu tenho, todas essas coisas deveriam sentir a mudança. Então, aos padrões de pensamento, algo nos relacionamentos, e quando não conseguimos ir bem, nós nos sentimos presos. Então, isso é um sinal que eu tenho que dar um tempo, um passo atrás, verificar e aplicar os princípios espirituais que eu tenho de uma forma mais consistente para aquela coisa em particular que eu quero mudar. E ter mais esse apoio, esse suporte. Então, essas disciplinas que eu tenho na minha vida, estamos a falar do conhecimento, estamos a falar do yoga, mas temos outra fonte daquilo que nós podemos chamar isso de outro tema, que é o Dharma, que é a aplicação. Por exemplo, eu posso estar sentado a meditar 6 horas por dia, ir às aulas matinais, mas se eu não estou ter esse poder e esse entendimento numa forma aplicada na vida diária, no mundo, nos relacionamentos, no serviço, o que quer que seja que eu tenho de fazer, eu não vou crescer numa eficiência máxima. Jayanti Didi, who's one of the administrative heads of the organization worldwide, she once said, uma vez, uma das líderes dessa instituição disse: eu nunca vou me tornar pura e completamente pura, sentada numa cave a meditar o dia inteiro, ou numa caverna. Portanto, nós temos que entender que podemos ser todo yoga, mas se nós não aprendemos como aplicá-lo, nós não iremos mudar. Nós nos tornaremos fortes. Não ficaremos, ou seja, seremos afetados por aquilo que está acontecendo. Então, esse é um aspecto dessa disciplina espiritual que nós temos que praticar diariamente, fazer meditação, estudar, mas também eu tenho que colocar isso no mundo. E o que está escrito na Murli é verdade para mim. E em qualquer situação é aplicável. Isso são as coisas que eu preciso de fazer para criar eficiência na minha vida. Outras coisas, para ser eficiente espiritualmente, é não ter esse sentimento de cansaço e de estar presa. Então, como é que eu sei? Eu só vou saber quando está lá a estabilidade. Eu vou saber quando eu estou, ao longo do meu dia, eu não vou estar feliz quando alguém me elogiou e quando alguém só me defamou, eu fiquei triste. Portanto, essas coisas de cima e embaixo, por exemplo, vão me afetar. Portanto, nós temos que estar felizes e não temos que estar, digamos, presos com as coisas que estão a acontecer no mundo. A felicidade é de estar livre, ser livre. A eficiência espiritual, a prática e aplicar momento em momento na minha vida é tornar-me livre do sofrimento da alma.
de livre das coisas que fazem sofrer o meu coração. E o contentamento, então, tem de aumentar. Então, voltar a essa história que quando eu era mais jovem, fui ser fisioterapeuta e depois voltei a regressar para os Estados Unidos para trabalhar. Estava trabalhando numa clínica, a mesma que estou a trabalhar até hoje. Eu recordo-me de quando eu vim a praticar o Raja Yoga, vi muitas mudanças acontecer em mim e eu comecei a sentir-me bem. Mas depois eu comecei a ter problemas de físicos, dor de cabeça nas costas. Então comecei a estudar mais essa parte da terapia. Mas quando eu comecei a passar por isso, queixar-se, ter problemas com conversas com os pacientes, e era muito distraída. E meu supervisor disse, Melanie, o que é que está acontecendo consigo? Nós queremos que seja, você sempre mantenha calma, mas agora que, como eu estava sofrendo nessa altura, eu não conseguia manter-me nesse espaço. E aí foi quando eu realizei do poder dessa igualdade, equanimidade que vem da existência da nossa prática. Ok, então eu comecei a aplicar outra vez os princípios. Quando eu não estava a sentir bem, eu estava a lutar com isso. Tinha muita dor no corpo, não estava a sentir-me bem fisicamente. Nós podemos aprender e ir para além disso, fazer aquilo que nós temos que fazer. E voltar nesse estado interno de paz, voltar a esse equilíbrio e controlar essa ansiedade interna. Então, aí é quando a eficiência aumenta. Portanto, é quando ela é aplicada, ela vai aumentando. Então, ela é sustentada. Então, passados uns anos, sentado com meus colegas, e qual foi o primeiro comentário? Você é a pessoa mais pacífica que eu conheço, portanto, eu quero tentar ao pé de si, porque eu quero sentir a paz. Foi esse o comentário que fizeram. Portanto, ninguém queria estar comigo por causa de ser uma terapeuta ou coisa assim de gênero. É porque a sua comunicação é extraordinária. Então, esse é o que o equilíbrio mostra. Mostra essas mudanças da forma como as pessoas me veem e traz essas mudanças. Portanto, o progresso está a acontecer. Agora, de forma eficientemente, eu tenho que aplicar cada vez mais profundamente essas práticas para ir para a coisa que vem a seguir, ou obstáculos que venham surgir. Portanto, não há mais medo dos obstáculos, não está preocupado com os pacientes, isso já não é mais um obstáculo. Portanto, a minha energia, ou seja, é manter o meu estado interiormente. E eu sei como eu me sinto ao longo do dia. Então, a prática vai mudando para manter essa eficiência, para que eu continue a manter essa mudança e continue a fazer eu não fique preso e continue a fazer a mudança. Não sei se está fazendo sentido para vocês, espero bem que sim. Mas como é que eu sei que eu sou espiritualmente estável e eficiente? É a minha felicidade e a minha transformação que continua a acontecer. E outra coisa que eu posso fazer na minha vida para suportar essa eficiência, essa transformação, ser ativa nessa perspectiva. O que é que eu posso mudar na minha vida? Então, isso é uma pergunta interessante para que vocês todos possam fazer. O quão eficiente eu sou? Porque eu tenho práticas espirituais, mas eu estou a aplicá-las na vida do meu dia a dia, no relacionamento, no trabalho, na família, principalmente daqueles que estão a causar os maiores desafios. Falei, sim, então como é que eu sou eficiente nisso? E isso apoia, eu tenho apoio para manter-me eficiente? Então, o que é que é? Uma que mantém-me com esse pleno entendimento espiritual, desse poder espiritual. Nós já falamos sobre isso, disciplina na meditação diária. A Denise também partilhou sobre meditação da nossa prática cedo pela manhã. Começamos o dia com essa consciência de que eu sou uma alma, que estou conectada com um poder mais elevado. Se você fizer isso muito bem, mais poder daquilo que você tem, que você precisa, você vai poder lidar com tudo aquilo que surgir diante do seu dia. Vai poder enfrentar tudo que surgir.
Então eu preencho com esse conhecimento espiritual, perdão, com esse poder espiritual, que é a Amritivera, esse yoga da manhã, essa meditação. Então, depois eu vou para minha aula espiritual, vou escutar os ensinamentos espirituais desse dia, e vou pegar aquilo que eu preciso de praticar nesse dia. Eu levo essas coisas comigo para o mundo. Eu estou plena, eu me sinto com poder, eu me sinto preparada, eu posso utilizar isso para ajudar-me a superar qualquer desafio que surja. Então, mantenho-me a avançar. Não é uma coisa que eu faça às vezes, eu tenho que fazer isso todos os dias. Isso é uma coisa que é uma chave. Manter esse entendimento e poder. E também estamos a falar de como essa conexão com a fonte, com o Supremo. E essa fonte externa de poder. Então, se eu estou nessa entropia, com medo, eu fico esgotada. Então, eu preciso da energia para mudar isso. Então, quando eu estou nesse estado, eu não posso dar a mim mesmo essa energia, mas eu posso conectar com um poder mais elevado. Eu quero começar com a fonte. E utilizar essa energia para que faça com que eu mude desse estado. E agora que eu entendo, nós não podemos só nos entender como seres espirituais, plenos e puros, com todas as virtudes, com todos os poderes, mas nós temos também essa bela conexão com o poder mais elevado. E é só nesse momento do ciclo que ele nos ajuda a estarmos plenos e vai nos tirar disso, por assim dizer. Portanto, é muito importante termos essa conexão. E também preenchendo com esse poder espiritual, mas eu vou levar isso comigo para manter essa minha consciência espiritual ao longo do dia. Alguém disse na sessão de perguntas e respostas, de prestar atenção. Como prestar atenção? Como é que eu presto atenção a isso? Não é tipo esvaziar a mente, estou presente no igual. É importante estar presente, mas também prestar atenção em cada momento enquanto eu, uma alma. Eu sou eu sou um yogi, sou aquele que está a desempenhar um papel, sou um ser espiritual primeiro, e depois eu sou uma terapeuta, uma médica, não importa qual seja o papel, não importa de mãe, de filha, antes de tudo, quem sou eu? Eu sou esse ser de paz, eu sou a alma eterna, eu sou uma filha do Supremo, e quando eu agarro essa consciência comigo e mantenho essa consciência ao longo do dia, a mudança que eu vejo em tudo, basta lembrar-me quem eu sou. Isso ajuda a estar nesse lugar. Ajuda-me a estar dentro desse drama, mas com essa consciência mais elevada. Então, a seguir, eu tenho esse espaço de desapego, pode estar relaxada. Podemos responder às coisas ao invés de reagir às coisas, porque eu não estou plenamente 100% no meu papel. Eu estou consciente de que eu sou uma alma a desempenhar o papel. Portanto, segurar essa consciência. Eu não estou sozinha nessa cena, eu não estou sozinha nesse drama, portanto, estou conectada com o Supremo. Então, por mim, essa é a forma como eu abordo o meu dia. Então, mantenho nessa consciência espiritual todas as coisas que foram mencionadas, como controle de tráfego. Nós temos que fazer essas coisas ao longo do dia, porque nós somos puxados em casa, com os filhos, não importa. As coisas são muito grosseiras e estão a puxar para fora da consciência espiritual, para a consciência errada. E quando nós estamos na consciência errada, aparece a ansiedade, o sofrimento, o estresse. Portanto, quanto mais eu fazer coisas como o controle de tráfego, mesmo quando estou no trabalho, eu não posso ter uma música a tocar no computador ou no ginásio, não posso fazer isso. Então, no meu do traffic control, cada vez que eu tento, eu tenho muito manuais de terapia, eu lembro quem eu sou quando eu sento e com quem eu estou a trabalhar. Eu sou uma alma a desempenhar o papel de terapeuta e a alma vem me ajudar, o que for. Então, o meu papel é ajudar o máximo aqueles que eu posso. Então, segura essa consciência e lembro onde é que como eu comecei. E isso mantém-me conectado ao longo do dia. Coisas pequenas que eu fiz que lembram-me conectada.
E é isso que nós temos que trabalhar, porque alguns, há muitas influências pela energia do trabalho, muitas pessoas a sofrer, pessoas de todos os lados. Então, nós temos que verdadeiramente estar com essa mente calma e não ser influenciado por isso. Então, essas pequenas práticas, estar consciente, eu vou estar, então, isso é muito importante, faz parte dessa eficiência. Isso vai permitir que a minha prática espiritual, na verdade, dê me apoio para a minha mudança, o mais rápido possível e da forma mais fácil possível. Então, a terceira coisa que eu estava a pensar em verificar e mudar. Algo que falamos muito no Raja Yoga, verificar e mudar. Toda tarde nós sentamos à noite, fazemos o diário, dizemos a Deus isso que eu fiz, isso correu bem, isso não correu bem, coisas pessoais. Eu escrevo mais listas do que tipo cartões de empenho, em vez de tipo aquela checklist. Mas esse verificar e mudar aumenta a eficiência, porque isso faz nos manter na linha. Eu quero ser mais calma, por exemplo, e mais estável no meu trabalho. Esse é o meu objetivo. Mas eu nunca verifico aquilo que está acontecendo. Nunca olho, nunca verifico por que é que não está acontecendo. Então, nunca muda. Não importa quanto eu faço meditação em casa. Se eu esquecer quando eu for para lá, isso não vai dar apoio nenhum na minha mudança nesse ambiente. Então, verificar e mudar toda noite. Ver o que eu tenho de fazer hoje. O método que eu utilizo, algo que eu pratico, é praticar essa consciência sempre. Quando eu vejo cada paciente, é uma coisa que eu adiciono isso, o que eu aprendi na Índia o ano passado, é, é no almoço, estar na lembrança e em silêncio. Porque o dia é muito longo, muitos pacientes, se eu não me recargo através do almoço, quando chegar no fim do dia, estou espiritualmente vazia, porque estou fisicamente cansada, e essa combinação de coisas traz todos os velhos padrões, todos os velhos sanskaras, portanto, eu tenho que estar sempre verificar, porque senão estou vulnerável a eles, eu tenho que proteger-me. Então, às vezes é um desafio. A tentação está lá para estar com os conversas. Às vezes você está com os colegas a conversar, às vezes pedem para partilhar, essas coisas são necessárias, é claro que eu faço isso, mas 20 minutos da minha hora eu tenho para mim, para sentar, almoçar em silêncio, lembrar-me quem eu sou e conectar-se com a fonte. Isso traz uma grande diferença, isso torna muito mais fácil, mais forte para mudar o meu dia. Eu também tenho que trabalhar, então eu não posso fazer tantas coisas, mas quanto mais espiritual eu estiver conectada, todas as coisas que têm que ser feitas fisicamente da minha lista, ela vai acontecer. Então é um bocadinho como uma magia. Ou seja, eu não posso esquecer de colocar no centro. Todas essas coisas, quando eu aplico de forma correta no conhecimento espiritual, elas não estão lá, mas eu posso sair, atender telefone, e-mail, mas quando eu saio de lá, eu não estou mais preocupada, porque eu sei que se eu ficar consciente da alma, se eu ficar conectada com a fonte, a minha vida não vai dar nada que eu não consiga lidar. Vai haver um momento para tudo. Eu vou encontrar um momento. Seja o que for que aconteça, eu vou terminar. Então, esse tipo de fé que vai se construindo com mais eficiência, conforme eu pratico, mantenho-me consistente naquilo que eu estou a fazer, quanto mais eu vejo o fruto disso, então vai ficando cada vez mais fácil de aplicar. Então, é se verificar e mudar. Essa é uma chave importante e você tem que trabalhar naquilo onde você se sente presa. Então, se eu aplicar isso, essa eficiência,
Então, o resultado dessa conversa sobre eficiência é algo na minha vida que eu quero mudar, o que eu quero mudar, eu quero ser melhor, não quero perder a minha energia por aí, eu não quero responder com raiva às situações, eu não quero perder a paciência com essa pessoa, eu quero ser forte nessa situação. O que é que seja importante para si? Você pode ter uma forma de aplicar aquilo que você aprendeu. E coloque nessa situação, mantenha essa lista de verificação toda noite. Medite, entregue isso ao seu eu elevado, à alma suprema, verifique aquilo que você acredita no seu guia e veja onde você tem que focar essa sua atenção de uma forma eficiente, então sim, as coisas vão mudar. E a beleza disso, dessa vida, é que isto é um caminho, é uma jornada. Nós dizemos o mesmo, nós somos seres espirituais, é uma jornada humana neste mundo. Se nós regressarmos a essa ideia do jogo, nós estamos nessa jornada, nessa vida, todos nesse jogo, mas cada um tem o seu papel que é único e especial. Cada papel é especial e único. E então, como é que eu posso desempenhar o meu papel da melhor maneira, sem olhar pelo papel dos outros, sem desejar algo diferente? E esse passo de saber e entrar nessa ideia do karma, o karma traz-me quem sou eu. Karma significa meus pensamentos, minhas ações, o caminho que eu estou a seguir até agora, através das vidas. E isso trouxe coisas muito belas na minha vida. Esse é um dos grandes desafios da minha vida. Mas esses desafios foram especificamente desenhados por mim, pelo meu karma, para me ajudar a avançar nesse caminho, para ajudar-me nesse momento de transformação e mudança. Isso é um grande pensamento. É o caminho perfeito para mim, para regressar a esse espaço de paz, pureza, de amor, de plenitude, de cada virtude que possa ser expressada. E quanto mais que essa aplicação espiritual, e não deixar-me entrar nessas coisas que drenam energia, isso é algo que vai fazer com que há uma resistência por coisas novas que surgem, eu vou ficar com medo, vou resistir e vou começar a fazer todos aqueles comportamentos velhos que costumava fazer. Então eu tenho que abrandar porque ainda não estou a fazer isso. Portanto, isso é tudo resistência e medo. Então eu tenho que aplicar aquilo que eu aprendi, continuar a seguir e aplicar tudo isso que eu aprendi nesse novo obstáculo, nesse novo desafio que surgiu. Mas tudo que bloqueia a eficiência é entrar nos padrões antigos. Desperdiçar tempo, isso tudo, eu fico preso. Então, por isso que temos que mantermos, avançar, não ficar travado e verificar e mudar. E outra coisa, que eu vejo que não faço antigamente, é pessoas que estão a lutar. Portanto, nós todos estão no seu próprio caminho, mas nós fazemos uma família de pessoas que estão juntos numa jornada espiritual. Alguns estão mais à frente, outros estão mais atrás do que eu. Mesmo que essa jornada seja separada e diferentes áreas, eu posso falar, eu posso pedir por auxílio, eu posso pedir por ajudas. E às vezes é só partilhar uma luta para poder sair dessa resistência. Alguém com quem você confia, alguém você que sabe que está nessa jornada de forma eficiente, que seja honesta, aberta, talvez um professor, alguém que você conheça, que você pode partilhar. Às vezes eu não partilhava e ficava com essa ansiedade e depois explodia. Isso não é uma prática espiritual. Então temos que aprender. Deixe-me falar, deixe-me partilhar o que está aqui. Posso estar na melhor das companhias, tenho muitos amigos espirituais, tive tantas assistências ao meu lado, mas se eu não estiver aberto a isso, eu não vou ser ajudado por isso. Então, terá certeza que você partilha, e numa forma positiva.
Eu estou assim presa, assim que eu não me senti, e mesmo é só partilhar com o sênior certo e ele vai ajudar que você avance. E a última coisa que eu queria dizer, isso de desbloquear, alguém partilhou sobre não ter onde ir, não ter objetivos, isso, uma pessoa fica tão distraída. Então, bem, é a mesma coisa espiritualmente. Estou a correr e não ter nenhum objetivo, não ter nenhuma meta por algo, mas se eu manter uma meta na minha vida, na minha mente, como é, como é que eu vou ter uma meta sem saber qual é o destino? Então, qualquer jornada tem diferentes coisas que você tem que passar. Às vezes parece ser fácil, às vezes parece ser difícil, mas isso faz parte da jornada. Mas onde é que eu quero ir? Por que é que eu estou a fazer essa prática dessa vida espiritual? Para mim, eu tenho que sentir bem comigo mesmo. E depois, essa mudança para ajudar os outros, ajudar o mundo, ajudar as pessoas que estejam nessa jornada que também tenham paz e felicidade. Mas o objetivo acontece. Ainda tenho que aplicar essas coisas fundamentais na minha prática espiritual para ter eficiência na mudança. Então, saber as metas, conhecer as metas, ver aquilo que bloqueia. Por que é que não tenho objetivos para mim? Então, aí sim, eu vou ter o progresso e conseguir aplicar os meios para chegar a essas metas. Então, finalmente, eu sei que ainda vamos ter meditação, acho que ainda não há perguntas. Vamos partilhar uma ou duas coisas que ajudou-me a ficar de uma forma eficiente, a meditação e a prática, tudo junto. Então, a primeira coisa é essa consciência da alma. Ser consciente da alma, eu já falei um bocadinho sobre essa ideia de estar consciente, mas quão profundamente eu experiencio a mim mesma ser uma alma, estar além do corpo, estar além dos papéis que desempenho, ir para além dos relacionamentos, do corpo, dos antecedentes culturais, onde é que eu nasci, das normas da sociedade que ela colocou. Então, quanto é que verdadeiramente experiencio ir para além disso? Porque todas essas coisas que me prendem, todas essas coisas que estão a puxar para trás, os comportamentos antigos, porque estou rodeada de boteco, ou apego, ou raiva, ou proteger-me, todas essas ferramentas que utilizamos antes dessa prática espiritual, se eu não tiver nessa consciência da alma sempre, então eu começo a regressar a essas coisas. E o primeiro desses sinal é o do cansaço, o que eu utilizava na minha prática, mesmo agora. Na Murli, de ontem, foi dito que se você estiver na consciência da alma e consciente, tudo é grande. Mas a primeira coisa que acontece na consciência do corpo vem o cansaço. Isso é o quê? Ligado com, seja identificado com o papel, com o gênero, com o papel, os antecedentes, todas as etiquetas e rótulos que eu coloquei, por escolhi, ou porque a sociedade colocou isso em mim, ou a vida. Mas quando eu me identifico isso, eu estou na consciência do corpo. E tenho que defender isso. Isso não dá essa energia espiritual e eu vou ficar cansada. Então, uma chave é aprofundar, ser uma alma. E ao fazer isso, tentado, nós temos que ter essa prática logo cedo pela manhã, de conexão, e a partir desse momento, ser essa alma, entender de quem é que eu estou a tomar poder. Então, a alma, eu não tenho que transformar a mim mesma. Eu tenho que colocar tudo aquilo que eu estou recebendo na prática, porque a verdadeira transformação é quando eu vejo-me como alma e conecto com o Supremo, com a fonte. Então, o ser que está fora desse drama, o ser que não está em nenhum papel no mundo, com a energia ser drenada em nenhum lugar físico. Uma alma que mantém-se pura, plena e pacífica, esse é o ser espiritual. Eu não tenho que transformar-me. Eu tenho apenas que lembrar-me daquele único. Eu tenho que conectar-me com o único. Eu tenho que preencher-me com o poder desse único. E depois eu sou
capaz de conquistar com o poder que eu tenho. Então, a transformação se torna fácil. Então, todas as manhãs, praticar isso, ter sentimento de que sou uma alma poderosa. E eu posso ver como. Se eu tiver essa consciência, eu não vou responder às pessoas da mesma maneira. Essa é a única tarefa em cada situação, estar consciente da alma e estar conectada com o Supremo. E quando eu pratico isso, quanto mais eficientemente esse poder transforma eficientemente, eu sei que a transformação se torna calma, estável, tranquila. Então, serei um símbolo da paz para as pessoas que estão ao meu redor e vou dar apoio para todas essas pessoas que estão ao meu redor. Em vez de fazer com que as coisas fiquem neste mundo de coisas difíceis, então eu torno esse suporte pacífico e leve interiormente e trazer essa leveza para o mundo. Ok, muito obrigado. Espero que era isso que vocês estavam à procura. E ok, podemos ir ao que vem a seguir. Obrigado. Nós temos aqui uma pergunta que surgiu sobre a transformação. Nós misturamos transformação com separação. Como termos a certeza eficientemente desses padrões específicos e não ser atraídos por essa tempestade? Acho que você já falou um bocadinho sobre isso, dessa verificar e mudar. Ou seja, como não misturar transformação com separação? Como diferenciar? Uma pergunta muito boa, porque para manter, eu tenho que sair da situação, mas se for verdade, para manter em paz, eu tenho que sair da situação, separar-me, mas isso não é um poder espiritual que eu estou a utilizar. Não sei se vou chegar bem à pergunta aqui, mas aquilo que eu sinto é que o poder verdadeiro surge quando eu estou numa situação, mas não sou influenciada por ela, afetada por ela. Estamos a falar de ver, mas não ver, escutar, mas não escutar, ouvir, mas não escutar. Eu desempenho o meu papel no drama, porque eu não posso sair, porque os meus pacientes têm dor, estão sentir-se, eu posso sentir-me mal, sair e chorar. Não, eu tenho que estar com ele. Só estou dando um exemplo. Mas eu tenho que estar nessa situação, mas eu posso estar na minha conexão comigo mesma e na conexão com a na fonte, enquanto nessa situação. Forte o suficiente, como se tivesse um par de proteção, porque a minha energia é tão pura e paz que qualquer coisa negativa que vem na minha direção é transformado. E eu não experiencio dessa maneira. Então, esse estado, no início, quando eu comecei a praticar, eu via que havia reações, fosse a tristeza ou a raiva, mas conforme fui mantendo a prática e mantendo essa conexão e aplicar essa ideia de ser consciente da alma e conexão da fonte ilimitada de paz, então eu conscientemente ficava pacífica, mesmo no meio da falta de paz. Mas isso é um momento a momento de prática, especialmente quando nós estamos em situações difíceis. Recordo, eu estava num tempo difícil, de tristeza, quando alguém estava a deixar o corpo, sentia muita empatia e chorar. E às vezes não podemos ajudar a sentir aquela dor. Mas depois eu consegui estar na minha conexão, estou aqui para servir, sou uma alma pacífica, eu tenho o poder da paz comigo, a fonte de paz está comigo, e estamos a vibrar toda essa as pessoas que estão a sofrer. E quando eu agarro isso, quando seguro isso, nenhuma tristeza fica em mim, de todo. De fato, fico tão calma, estou a servir, sou um instrumento da fonte nessa teoria. É um sentimento bonito, eu nunca tive antes. Mas essa prática espiritual, de estar e fazer parte disso, mas não tomar essa tristeza, mas criar a minha própria aura de energia ao redor de mim. Esse estado interior, para não ser influenciado. E, muito ao contrário, transformar o estado dos outros.
tempo está a acabar. Primeiro, agradecer a Sister Mary por essa partilha. Irmã Anu, para dar os agradecimentos. Thank you, Brother Manoj. Obrigado, Manoj. Thank you, Sister Marilyn. Obrigado, Marilyn. Our center coordinator, Hoje a Cláudia, usual coordenador do centro de Vancouver, Today she couldn't está join. cá. Also, Dr. Ashok Mehta is our Também o Dr. Ashok Mehta, constant companion in this um journey. companheiro constante nessa jornada. Give a vote of thanks to you Também gostava de as dar we agradecimentos a ti. benefit so highly from all this Muitos sharing, benefícios da sua partilha, dos yogos, com práticas profundas dos aspectos espirituais terms of values. They're so e sobre os valores de uma forma tão prática que ajuda I tanto. really loved your emphasis on Adorei a ênfase que você deu em pensar nessa consciência da verdade, das almas, paying attention on the self. e prestar atenção verdadeira no eu, nos meus sentimentos. Também adorei o que você disse, You're not happy. o verificar se você não está feliz, se não estiver a mudar e a transformar. Then I'm not Então, spiritual. eu não estou nesse jornada espiritual. Want to be efficient. My Eu energy quero is ser eficiente naquilo que estou a fazer. Mas foi muito bonito. I don't have Enquanto alma, change anything eu não tenho que because pensar em nada, I understand. porque eu entendo, eu seguro isso, My memory mas was eu esqueço, a minha memória sai connected with the source. de estar conectada com a fonte. Foi muito bonito. I'm sure everybody of us has taken the benefit and will listen Eu acho que todos tomaram benefício e vão tomar mais benefício a escutar outra vez. so much for this. Muito obrigado por essa bela partilha. Muito obrigado por convidar-me. E antes de entrarmos para a meditação, passar os anúncios. Se houver alguém que quer fazer parte desse workshop, partilhe meu endereço de e-mail e número do WhatsApp, no bate-papo, ou para todos, ou para assistir ou como quiserem. Então, ter a certeza das horas. Portanto, temos que ter atenção à mudança de horário. Portanto, no próximo sábado, dia 30 de domingo, às 2 da tarde de Portugal, às 11 da manhã do Brasil, vamos ter o episódio 87 sobre inspiração. São com os dois Erics, o Eric Larreste do Canadá e o Eric Larson dos Estados Unidos. Brother Eric Larreste from Canada and Brother Eric Larson from USA. So again, we enjoy their conversations. Both share the same name, and we'll be listening to them on Inspiration coming Saturday. And they share a good sense of humor together too. Os dois juntos têm muito sentido de humor. Thank you for saying that. And also, Obrigado por dizer isso. as always, you know that we Como sempre, temos a meta de ter esse silêncio, o retiro de silêncio, que é sobre inspiração. São mais para os estudantes da Brahma Kumaris e mais para os horários de Portugal e Brasil, assim um bocado complicado. Não sei se agora será 11 da noite do Brasil e talvez 2h30 da manhã de Portugal, qualquer coisa assim de gênero. E a seguir, vamos ter workshop outra vez sobre inspiração. O mês passado tivemos 2 almas do Canadá e agora vamos ter 2 irmãs sêniores dos Estados Unidos, que é a irmã Gita e a irmã Anjani. E os horários: 3 da tarde de Portugal, 11 da manhã do Brasil. E nessa altura, Portugal já mudou de horário. Então vamos estar 1 hora agora mais distantes do Brasil.
from both the Eu acho que o Brasil não vai mudar de horário esse ano. Então vai ser uma conversa. And that will be the first Saturday of April, 6th April. Primeiro sábado de abril. Thank you, Mr. Posha, for designing. So we'll be Então, esse é o sending calendário. materials as well. Esse material enviamos a todos. The values for life, E aqui estão os sites, e-mails and the website. e os endereços de Recorded, feel free to visit them on Om Shanti o YouTube, workshops and the playlist onde podem encontrar as gravações /English. em português. And before we move on to the E antes de avançarmos para a meditação, to have a photograph the online, so vamos tirar a fotografia online. Então, aqueles que quiserem, abram as câmeras. after the meditation is over. E a seguir, vamos para uma meditação. Picture with your sister Marilyn. Oh, okay. Então, vamos tirar toda uma fotografia com a Please open your Marilyn. video and Aqueles que quiserem, abram as câmeras. Lovely. Sister Marilyn. Yeah. Anyone still planning to open, please open your video. So, Got it. Thank you. Ok, obrigado. let's go into the meditation. Então, vamos para a meditação agora. Agora é How long consigo. should I go? Just 5 minutes or we're late? Quanto tempo? 5 minutos? 5 minutes? 5 minutos, ok. So actually, if you can keep your video open for meditation, it's lovely. Então, se quiserem manter o vídeo aberto, And to see the soul. gostar de ver os rostos, You can share that soul conscious vision with each other. So as I sit in meditation, I become aware that I, the soul, am beyond this body. The body has roles and responsibilities, and I, the soul, play that through this costume. My roles are unique. The costume I wear is unique. But it's the soul that holds the beauty of who I am. This moment in time, I am on a spiritual journey, learning to be who I really am. Learning to walk my path with spiritual efficiency, with determination and consistency to become all that I can be. I, the soul, the being of life, maintain my peace and my calm at every step. Keep my attention and my awareness on who I really am. Light, love, peace, this awareness allows me to be content in each moment, to feel stable and strong, like I'm the one who influences the world around me with my purity, my peace. Uninfluenced by the challenges around me, I am able to be free. Light,
connected to myself, connected to Source. And as I step into the rest of my day, I keep this powerful connection, self and Source, with me. Applying that soul conscious vision to everything I do. I am a peaceful soul. Light. Free. Shanti. So thank you so much once again. Thank you. Thank you so much, Sister Merlin, and everyone, all participants, translators, recorders. See you soon again. Thank you. Thank you so much, everyone. It was lovely to be with you. Om Shanti.